Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A renúncia do Papa Bento XVI em 2013 foi um evento que chocou o mundo católico. Desde então, muita coisa mudou dentro da Igreja. A eleição do Papa Francisco trouxe um estilo completamente diferente de liderança, e isso gerou reações opostas entre os fiéis. Francisco veio com um discurso forte sobre misericórdia, acolhimento e uma igreja que estende a mão aos mais necessitados. Ele enfatizou a importância de sair das sacristias e ir ao encontro dos pobres, dos marginalizados, dos que estão afastados da fé. Em muitos momentos, ele chegou a criticar abertamente o que chamou de autoritarismo dentro da igreja e condenou posturas rígidas demais. Para alguns, isso foi visto como um sopro de renovação, um chamado autêntico ao Evangelho. Para outros, foi um sinal de alerta. Muitos fiéis, especialmente os que valorizam mais a tradição e a doutrina, passaram a enxergar Francisco como alguém que rompe com o legado dos papas anteriores, principalmente de Bento XVI e São João Paulo II. Aqui entre uma das grandes polêmicas, enquanto os últimos papas eram vistos como guardiões firmes da doutrina, Francisco frequentemente parece mais flexível em certos temas. Seu tom pastoral é mais aberto ao diálogo, e algumas declarações suas foram interpretadas como sinais de concessão a ideologias modernas que, segundo críticos, podem comprometer a identidade católica. Muita gente chegou ao ponto de questionar a legitimidade de seu pontificado. Houve rumores e teorias de que Bento XVI teria sido forçado a renunciar, que Francisco teria sido imposto por forças políticas dentro da Igreja, e até mesmo acusações mais pesadas, como a de que ele seria um usurpador ou um anticristo. Mas será que essas divisões fazem sentido? O próprio Cristo disse que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Como diz em Marcos, capítulo 3, versículo 25, será que em vez de buscar fortalecer a igreja, não estamos ajudando a enfraquecê-la ou alimentar esse tipo de guerra interna? Independentemente de opiniões pessoais sobre o estilo do Papa Francisco, o fato é que ele é o sucessor legítimo de São Pedro. Ele foi eleito pelo Colégio dos Cardeais sob a condução do Espírito Santo. A história da Igreja nos mostra que já tivemos papas de perfis muito diferentes ao longo dos séculos, alguns mais pastorais, outros mais doutrinários, e nem por isso a Igreja deixou de ser a Igreja. Talvez a grande pergunta que devemos nos fazer não seja se gostamos ou não do Papa Francisco, mas se estamos realmente buscando viver nossa fé de maneira fiel e obediente, sem deixar que disputas e opiniões humanas nos afastem daquilo que é essencial, a nossa comunhão com Cristo e com a Igreja que ele instituiu. Se tem um lugar onde as opiniões sobre o Papa Francisco se chocam com força, é a internet. Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram um campo de batalha entre católicos que o apoiam e aqueles que o criticam duramente. O problema é que muitas vezes essa discussão sai do campo da análise teológica e se transforma em ataques pessoais, insultos e até mesmo calúnias. Muitos enxergam Francisco como um líder que busca aproximar a Igreja do mundo moderno, falando a linguagem das pessoas e tentando dialogar com realidades antes distantes do catolicismo. Seus gestos simbólicos, como lavar os pés de muçulmanos, falar sobre a necessidade de acolhimento aos imigrantes e até mesmo suas falas sobre economia e política, são vistas por alguns como demonstrações de caridade cristã. Por outro lado, há católicos que interpretam essas mesmas ações como sinais de fraqueza, como se ele estivesse cedendo demais às pressões externas.
e, em alguns casos, até comprometendo a doutrina da Igreja. Acusações de que ele estaria se alinhando com ideologias globalistas, comunistas ou progressistas se espalharam rapidamente pela internet. Algumas pessoas chegam ao extremo de chamá-lo de o Papa comunista ou até mesmo o falso profeta do Apocalipse. E então surge um fenômeno preocupante. A divisão dentro da própria igreja se intensifica. Não é raro ver católicos atacando outros católicos, padres brigando entre si nas redes sociais e fiéis se afastando da fé, por não entenderem em quem confiar. Enquanto isso, os inimigos da igreja observam e muitas vezes usam essa crise para enfraquecer ainda mais a credibilidade do catolicismo. Aqui entra uma reflexão importante. Será que estamos colocando nossas opiniões acima da nossa missão como cristãos? Discordâncias sempre existiram na igreja, mas jamais podemos esquecer que o Papa, seja ele quem for, é o sucessor de São Pedro. Isso não significa que ele é infalível em tudo o que diz e faz, mas significa que ele foi colocado ali pela ação do Espírito Santo dentro da estrutura que o próprio Cristo instituiu. O próprio Papa Francisco já disse que não tem problema se alguém não gosta dele ou discorda de suas posições, mas ainda assim ele pede uma coisa: rezem por mim. Isso deveria nos levar a refletir. Será que nossa atitude como católicos deveria ser de divisão e conflito, ou de oração e busca sincera pela verdade? A internet nos deu um poder imenso de espalhar opiniões, mas também nos trouxe um risco enorme de cair em armadilhas de desinformação, fofocas e julgamentos precipitados. Como fiéis, precisamos ter discernimento para não nos deixarmos levar pelo caos e principalmente para lembrar que antes de qualquer discussão, estamos falando de Igreja de Cristo, que não pode ser reduzida a uma disputa ideológica. Nos últimos dias, a notícia da internação do Papa Francisco causou grande agitação entre os católicos. Aos 88 anos, com problemas respiratórios e outras questões de saúde, é natural que sua fragilidade preocupe o mundo. Mas o que mais me chamou a atenção não foi apenas o estado de saúde do Papa, e sim as reações que surgiram na internet. Muitos fiéis se mostraram verdadeiramente preocupados e começaram correntes de oração pedindo pela recuperação do Santo Padre. No entanto, algo triste e chocante também aconteceu. Comentários de pessoas que se dizem católicas desejando sua morte. Sim, algumas pessoas viram a internação como um sinal dos tempos, alegando que o pontificado de Francisco estaria chegando ao fim e que isso seria algo positivo para a Igreja. Outros usaram a profecia de São Malaquias para sugerir que ele seria o último Papa antes do fim do mundo. Aqui é preciso parar e refletir. Como chegamos a esse ponto? Como pode um católico que se diz seguidor de Cristo desejar a morte do sucessor de São Pedro? Não importa qual seja a sua opinião sobre o Papa Francisco, isso é algo extremamente grave. E diante de tudo isso, a resposta do próprio Papa foi simples, mas profundamente cristã. Rezem por mim. Mesmo em meio às críticas, polêmicas e divisões dentro da igreja, ele não atacou ninguém, não fez discursos de defesa própria, nem pediu apoio político ou ideológico. Ele apenas pediu orações. Vejam o que o Papa pediu nesse vídeo ao mundo todo. Lembro que esse vídeo não é de agora. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adiós. E aqui entra uma verdade inegável. Se alguém pede oração, é nosso dever como cristãos atender a esse pedido. Mesmo que alguém tenha dificuldades em aceitar o estilo de Francisco, ainda assim ele continua sendo o Papa, aquele que carrega a missão de seguir, de guiar a Igreja. Olhando para a história, vimos papas de diferentes perfis,
alguns mais rígidos, outros mais pastorais, uns mais populares, outros mais reservados. Mas em todos os casos, o que a Igreja sempre fez foi rezar por eles, nunca desejar sua morte ou tratar sua saúde como um motivo para a celebração. Francisco, sabendo de toda essa divisão, mesmo enfermo, deu um testemunho de humildade ao simplesmente pedir oração. Se ele, como Papa, faz isso, como nós, como fiéis, podemos nos negar a rezar. Seja qual for o futuro do Papa, uma coisa é certa: a Igreja precisa de unidade. E essa unidade começa quando os próprios católicos deixam de lado suas opiniões pessoais para fazer aquilo que realmente importa. A obediência ao Papa não é uma questão de gosto pessoal ou de afinidade com o seu estilo. Dentro da tradição católica, o Papa é o sucessor de São Pedro, aquele quem Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, isso significa que a autoridade do Papa não vem dele próprio, mas da missão que Jesus confiou à Igreja. O Catecismo da Igreja Católica ensina claramente que os fiéis devem aderir com religioso respeito da inteligência e da vontade à doutrina autêntica ensinada pelo Romano Pontífice, como diz no parágrafo 892. Isso não quer dizer que o Papa seja infalível em todas as suas opiniões ou ações, mas sim que, enquanto líder da Igreja, ele tem a responsabilidade de guiar o rebanho de Cristo, e nós temos o dever de ouvir e respeitar sua condução. Muitos santos ao longo da história ensinaram que é possível não concordar com certas decisões administrativas de um Papa, mas isso deve ser feito com respeito e oração, jamais com rebeldia ou divisão. Santa Catarina de Sena, por exemplo, escreveu cartas fortíssimas a papas de sua época, mas sempre os tratou como legítimos sucessores de Pedro. Nunca os chamou de impostores ou desejou sua queda. Por outro lado, a história também mostra o perigo da desobediência ao Papa. Um exemplo clássico foi a Reforma Protestante, quando Lutero se rebelou contra a autoridade do Papa e acabou dividindo a Igreja. O resultado, milhares de denominações cristãs separadas da unidade que Cristo desejou. Muitos católicos têm dificuldades com o Papa Francisco porque sentem que ele adota uma abordagem mais pastoral e menos dogmática. Mas a pergunta que devemos fazer é: discordar do Papa nos dá o direito de atacá-lo e semear divisão na Igreja? A resposta é não. Na verdade, a Igreja ensina que a obediência ao Papa faz parte da unidade da fé. O próprio São Pio X dizia que onde está Pedro, aí está a Igreja. Isso significa que mesmo quando temos dúvidas ou dificuldades em compreender certas decisões, devemos primeiro recorrer à oração e ao estudo da doutrina, antes de sair espalhando críticas e fomentando divisões. O Papa Bento XVI, que muitos consideram um exemplo de fidelidade doutrinária, sempre enfatizou que não existe meio católico, ou se está em comunhão com o Papa ou não se está. E aqui entra uma reflexão pessoal. Muitas vezes a dificuldade em aceitar a autoridade do Papa não vem de um problema real na Igreja, mas sim do orgulho de nossos próprios corações. Queremos um Papa que pense exatamente como nós, que diga o que queremos ouvir e que haja conforme nossas expectativas. Mas a Igreja não funciona assim. O próprio Cristo escolheu Pedro para liderá-la, mesmo sabendo que Pedro era falho, impulsivo e até covarde em certos momentos. O desafio para nós como católicos é esse: sermos fiéis à Igreja mesmo quando não compreendemos tudo, confiando que Cristo é quem conduz sua esposa através dos séculos. Isso não significa uma obediência cega, mas uma obediência na fé, baseada na certeza de que a Igreja pertence a Deus e não a homens. Se a nossa primeira reação diante de um Papa for crítica, revolta ou divisão, talvez seja a hora de revermos nossa própria fé. Diante desse cenário fica um questionamento: será que estamos realmente seguindo os ensinamentos de Cristo quando alimentamos ódio e divisão dentro da Igreja? Seja qual for sua visão sobre o Papa, um fato é inegável:
Ele pediu orações. E se um homem que carrega o peso da igreja nos pede isso, como podemos ignorar? Vamos nos unir em oração pedindo por sua recuperação e pela unidade da igreja. Afinal, antes de qualquer opinião, somos católicos e nossa missão é sempre buscar a verdade e o amor de Cristo. Deixe nos comentários sua opinião sobre este momento da igreja. Vamos juntos refletir e rezar. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.